Olá, muito boa noite, tudo bem, pessoal? Muito boa noite. Estamos hoje, excepcionalmente, fazendo essa live às 18 horas. E hoje nós vamos falar sobre metilação do DNA e obesidade. Então, vou colocar aqui, ó, aspectos epigenéticos da obesidade, tá bom? Já chamo o pessoal também para participar da live, para que vocês possam ter, epigenéticos da obesidade. Muito bom, muito bom. Muito boa noite, ó, as pipeliners chegando. Vou falar um pouquinho sobre esses aspectos epigenéticos. Deixa eu fixar aqui. Muito bem, muito bem. Olha, Sinara por aqui. Só pipeliner, hein, gente? Muito bem. Nossa, que lindas. Muito bem, muito bem. Então, hoje nós vamos estudar, né? Toda live é um grande aprendizado. Nós vamos estudar um pouquinho sobre processos de metilação, principalmente, tá? Que estão envolvidos com a obesidade, com doenças crônicas, mas eu vou focar aqui na obesidade, tá bom? Por quê, Tati? Porque a obesidade, gente, ela tá muito envolvida com a etiologia de várias outras doenças, né? E quando eu tô olhando aqui pro lado, eu tô olhando pra tela do computador, tá bom? Pra pegar aqui o estudo pra vocês. Bom, depois eu compartilho esse estudo também lá no Telegram, e claro que Pipeliner também posso compartilhar lá no nosso Telegram, no nosso grupo fechado de cada turma. Ó, Carol, saudade, Carol, Pipeliner também. Muito bom, muito bom. A gente tem muitas Pipeliners aqui, muito bem, muito bem. E lembrando também que amanhã a gente já tem mentoria, né? Da nossa turma 4. Olha só, gente, o tempo tá passando, a gente já tá indo pra quinta mentoria da turma 4, né? E a turma 5 tá chegando, tá chegando. Muito bem. Então, por que eu resolvi falar sobre esses aspectos epigenéticos, né? Porque muito se fala da influência ambiental. Então, primeiro eu vou caracterizar junto com vocês a epigenética. Quando a gente fala de epigenética, quando a gente fala da influência dos fatores ambientais, né? E essa semana foi uma semana de muita reflexão. Ai, que linda! E é o tema do seu mestrado também, não é não, Carol? Eu lembro que você fez uma palestra a respeito disso. E saudade, saudade, saudade. E aí eu tava refletindo um pouquinho, né, sobre o paciente, sobre a genética, sobre como a gente pode, de fato, traduzir essas informações para o paciente, né? Porque na verdade não deixa de ser uma grande tradução. Toda vez que a gente faz a interpretação de um exame, então eu fiquei refletindo essa semana a respeito disso tudo. Você vai ler o exame ou você vai interpretar o exame? Assim, comumente a gente fala sobre ler, né? A gente fala sobre leituras, mas é muito importante que a gente também saiba interpretar, né? Ai, que linda, Sinara. Obrigada. Eu entendi, né? Mentoria, né? Isso aí, muito bem, muito bem. Então, isso é importante, gente, porque sempre vai ser. É o corretor, a gente entendeu. Sempre vai ser, eu tava refletindo muito essa semana, muito mesmo, porque assim, nós pipeliners, né, a gente se coloca ali à disposição para estudar temas tão profundos, e esses temas profundos, eles acabam influenciando muitas vezes na hora que a gente vai até passar para o paciente, né? Então a gente começa a falar sobre uma temática muito mais profunda, e aí na hora que você vai passar para o paciente, você precisa ter um jargão mais simples para passar para o paciente, uma comunicação mais facilitada para passar para o paciente, né? E eu estava refletindo a respeito disso. Então, toda vez que a gente vai traduzir essa informação ela precisa chegar no paciente de uma forma mais leve, de uma forma mais simples, de uma forma que possa
ser incluída na rotina dele. Então, isso é muito importante também, porque por mais que a gente tenha profundidade no assunto, se a gente não tiver simplicidade na nossa comunicação, essa comunicação ela não tem efeito. E aí, quando a gente fala de epigenética, dá uma grande impressão de que as pessoas entendem o que é epigenética, assim, de uma forma muito clara, né? E eu falei, vamos discutir então numa live. Na live da semana que vem, a gente já vai falar sobre a importância da crononutrição, né? Vou especificar principalmente o genes CLOCK, o PER2, por exemplo, né? Alguns genes que são importantes também, que podem modificar nossa resposta do ciclo circadiano. E por que isso é tão importante? Eu postei hoje a respeito desse ciclo circadiano e das alterações hormonais. Então, claro, seu paciente, eu, você, nós como profissionais, todo mundo é passível a ter essas alterações. E qual que é o impacto dessas alterações, né? Porque mais do que conhecer, é saber o impacto de tudo isso. Então, quando a gente imagina o cenário da epigenética... Oi, Nazaré, boa noite, Pipeliner. Nossa, estamos aqui quase que numa mentoria, né? Praticamente aqui, a galera, a maioria é Pipeliner. Muito bem, muito bem. Já ganharam pontinhos, hein? Já ganharam pontinhos. E Pipeliner vai ter várias surpresas até o dia do nutricionista. E você que tá por aqui também, acompanhe, que a gente vai ter várias surpresas também. Eu não vou falar agora para não estragar, né, a surpresa, mas os Pipeliners já sabem dessa surpresa. Então, quando a gente fala de epigenética, nós estamos falando de mecanismos que não vão modificar a formação que nós temos previamente. Então, quando a gente fala dessa formação, a gente está falando sobre o momento de concepção. Quando a gente vai gerar aquele embrião, esse momento de concepção... Boa noite, Maria, tudo bem? Esse momento de concepção é um momento muito importante onde a gente tem a troca das informações genéticas que vem de herança materna e paterna. Então, no momento que a gente tem essa concepção, e aí tem herança do bebê, essa herança é uma herança estática, uma herança que não vai mudar. Por isso que a gente diz que fazer um exame de nutrigenética, por exemplo, vai te mostrar como você é e não como você está. Porque a modulação de todas as informações genéticas que a gente tem diante do meio ambiente é que vai mostrar como você está. E a gente pode ver de uma forma simples a epigenética. A gente não precisa de um exame tão elaborado para ver. Embora hoje tenhamos exames muito bem elaborados. Então, por exemplo, se você pegar o perfil bioquímico do seu paciente e acompanhar a evolução desse perfil bioquímico, você vai entender que aquela evolução, que aqueles resultados fazem parte de uma interpretação, de uma estratégia nutricional. E aquela estratégia nutricional, quando bem interpretada, você consegue correlacionar com modificações epigenéticas também. A gente só não consegue dizer o que realmente modificou. Olha, teve essa alteração no DNA, essa metilação, teve essa alteração das proteínas histonas. Isso a gente não consegue identificar. Mas a gente consegue correlacionar sim com o mecanismo epigenético. Por quê? Porque nós estamos falando de uma informação que você tem como uma predisposição. Então, eu vou falar de mim, Tatiane. Eu tenho predisposição, por exemplo, para obesidade, tenho predisposição, por exemplo, para hipercolesterolemia. No entanto, eu tento manter sempre um nível de atividade física alto, para que eu tenha um consumo regular, né? Não faço nenhum radicalismo, não faço nenhuma estratégia assim muito radical, mas essa estratégia ela é importante por quê? Porque à medida em que eu conheço esse perfil genético, eu tenho condições de trabalhar de uma forma mais precisa. E quando o profissional entende essa informação e passa para o seu paciente, ele se sente muito mais convencido. E o convencimento não é algo ruim. O convencimento, que dá a impressão que a gente quer convencer alguma coisa que não existe. Muito pelo contrário. A gente só quer mostrar, olha, esses biomarcadores, essas informações, elas podem ser modificadas para melhor ou não, dependendo do ambiente em que você vive, né? E aí a gente já começa a história da epigenética, principalmente com os estudos com gêmeos. Pega gêmeos, por exemplo. Os gêmeos, eles têm ali um perfil genético muito similar, né? E aí quando eles decidem estudar em ambientes diferentes, trabalhar em ambientes diferentes, morar em ambientes diferentes, eles podem apresentar respostas diferentes. Então você acaba observando o seguinte: o perfil epigenético
desses dois indivíduos que, embora tenham compartilhado o mesmo ambiente intrauterino, porque a maioria dos estudos em epigenética que a gente vai estudar, por exemplo, são estudos em que mostram essas alterações, sobretudo no ambiente intrauterino. No ambiente intrauterino, a gente tem uma janela de oportunidades para que essas modificações aconteçam. Tati, mas essas modificações acontecem também na vida adulta? Com certeza, gente. Todo momento a gente está fazendo essas modulações epigenéticas, tá? E eu vou focar bastante aqui na nossa live de hoje. A gente vai falar bastante sobre metilação do DNA. Então, a epigenética, ela é um mecanismo que é um mecanismo normal, um mecanismo fisiológico, uma dinâmica que acontece no nosso genoma que permite aumentar a expressão dos nossos genes, diminuir a expressão dos nossos genes. Embora, eu gostei desse artigo que ele fala assim, olha, embora a epigenética não modifique a informação anterior que a gente traz como herança, essa epigenética, ela modula a nossa cromatina. E o que é a cromatina? De uma maneira muito simples, é a organização do DNA, da dupla fita do DNA, das proteínas histonas. Então, quando você tem essas modificações podem favorecer, ora, o aumento da expressão, ora, a diminuição da expressão. Se eu tiver um aumento da expressão, essa cromatina ela está relaxada. E qual que é o momento em que eu tenho ali um relaxamento da cromatina e que acontece de uma forma fisiológica para formar um novo tecido, para formar células, para amadurecer inclusive aquele indivíduo que está em formação, para que ele possa responder ao meio ambiente no desenvolvimento intrauterino. Então, vocês começam a observar a importância da epigenética já nesse desenvolvimento intrauterino. E aí você vai ter 3 principais modificações epigenéticas, né? Então, você tem a metilação do DNA. O que é a metilação? É quando o DNA ele ganha grupo metil. Grupo metil, lá da química orgânica que a gente aprendeu, eu aprendi no cursinho, aprendi no 3º colegial. Eu sei que não é assim mais que fala, né? Mas na minha época era 3º colegial, eu aprendi muito no cursinho, que é o CH3, que é o radical metil. O CH3, ele está presente na molécula de vários nutrientes, como, por exemplo, vitamina B9, que é o ácido fólico, vitamina B12, metionina, colina, betaína, todos eles têm esse radical metil. E, portanto, esses nutrientes são responsáveis por também doar esse grupo metil para o DNA, tá bom? Quando eles doam esse grupo metil, eles favorecem o processo de metilação. Então, tudo muito, né, é direcionado aí, para que a gente possa entender. Então, você vai favorecer esse processo de metilação. Onde, Tati? Eu até peguei alguns números aqui, vou até compartilhar com vocês, porque eu fiz muitas anotações, tá? Ó, vocês acham que não, mas eu me preparo bastante para as lives, tá bom? Então, eu anotei bastante coisa. Olha aqui, ó, o tanto de coisa que eu anotei fora a folha de trás. Então, por exemplo, achei bem interessante quando ele fala assim, ó, nós temos cerca de 28 milhões de regiões, que a gente chama de regiões ilha CPG, onde a gente recebe esse grupo metil, esses doadores de CH3, né? Então, 28 milhões. Então, não é toda a extensão do DNA que vai ser metilado, não é toda a extensão do DNA que tem esse agrupamento. Ilha é como se fosse um agrupamento onde a gente tem uma quantidade maior de citosinas e de guaninas. Essas citosinas, quando elas recebem um grupo metil, elas favorecem, por exemplo, a formação da metilcitosina. Então, você tem ali uma citosina mais metilada. Por que isso é importante? Por que o nutricionista precisa entender isso, né? Porque às vezes a gente tá falando, aí você fala assim, nossa, Tati, tá falando algo muito científico. Não, o nutricionista ele tem que entender desses conceitos, porque afinal de contas, ele vai entender qual é o composto bioativo, qual é o nutriente que vai então ter o potencial de metilar, potencial de facilitar ou não a expressão daqueles genes. Por exemplo, quando a gente fala de metilação, o processo de metilação promove uma compactação da cromatina. Quando promove uma compactação, eu diminuo a expressão dos meus genes. Então, se eu der para o meu paciente muito ácido fólico,
Se eu der muita betaína, se eu der muita B12, enfim, todos os nutrientes que são doadores de grupo metil, esse paciente ele pode ter muita compactação de regiões específicas da cromatina. Eu não sei dizer quais. Por que, Tati? Porque é muito dinâmico. E aí é que vem a grande questão. Porque embora tenhamos o conceito, o entendimento da epigenética, a gente não tem o controle da epigenética. Por isso que quando um paciente ele chega para mim e fala: Tati, mas eu estou aqui fazendo tudo certinho no final de semana, eu posso fazer alguma coisa, entre aspas, né, errada? Não é que é errado, mas posso sair um pouquinho, né, de todo esse padrão? E aí a grande questão é, sair do padrão, então você não conquistou hábitos, né? O conquistar de hábitos, conquistar de padrão alimentar não te faz modificar. Porque eu entendo que a modificação é como se fosse uma recompensa. Eu fiz tudo certinho, logo agora eu vou fazer tudo, entre aspas, tá? Errado. Não existe certo ou errado, mas existe um padrão. Se dentro desse padrão, que você considera como um padrão adequado para o perfil do seu paciente, ele conseguir colocar, por exemplo, aquele doce que ele deseja, de repente um dia da semana, mas ele tem um padrão de consumo de antioxidantes, ele tem um padrão de consumo de doadores de grupo metil, ele tem um padrão de nutrientes anti-inflamatórios, então ele só teve uma pequena variação naquele dia. Essa pequena variação, o impacto dela é muito menor, muito menor. Então, isso é muito importante para que o paciente ele fique, inclusive, mais tranquilo, mais leve, porque do contrário, parece que é algo muito mais difícil, algo que não é prazeroso. E a ideia da nutrição de precisão, a ideia de levar mais assertividade para as condutas nutricionais é permitir que o paciente entenda o porquê ele está consumindo. É muito comum, coloquem aqui nos comentários também de vocês, aqui nos comentários, se vocês passam por isso. Paciente, muitas vezes, né, eu me lembro que alguns pacientes, quando eu comecei a trabalhar com teste genético, eles falavam assim pra mim, ó, Tati, acontece o seguinte, eu só liguei no meu automático e fui. Eu coloquei aqui no meu automático e segui as orientações. E eu comecei a me questionar, mas eu não quero que ele ligue no automático e siga as orientações, eu quero que ele entenda o processo. Porque à medida em que ele entender o processo, ele vai se adaptar. Ele vai, pode ser que ele tenha mais dificuldade, menos dificuldade comparando um com o outro, mas ele, no tempo dele ele vai se adaptar e vai entender, porque é muito importante o entendimento. Então, muitas vezes, o paciente ele não quer, por exemplo, fazer um teste nutrigenético porque ele acha, nossa, eu vou ficar mais restrito ainda. Nossa, eu já tenho essa restrição X, eu vou ficar mais restrito ainda. E aí, na verdade, não é isso. O conhecimento vai te libertar. O conhecimento vai libertar esse paciente. No qual ponto de vista? De você equilibrar esses nutrientes. Então, tem pacientes que estão tomando ácido fólico que não tem necessidade de tomar esse ácido fólico. A necessidade dele pode ser o metilfolato, né? Hoje eu vi aqui nas redes sociais alguns nutricionistas colocando, por exemplo, aqui você tá vendo o meu perfil genético, esse perfil genético, eu tenho isso, isso, isso. É muito legal, por quê? Porque isso traduz uma informação, claro que é uma informação pessoal, não é todo mundo que vai querer colocar, mas isso é legal por quê? Porque o paciente, ele fala, poxa, o meu nutricionista, minha nutri tá fazendo esse tipo de comentário porque ela fez o teste, porque ela conhece a informação dela. Então ela tem muito mais sabedoria, muito mais critérios também de aplicar essa informação. Então a gente vai pegar o perfil nutrigenético desse paciente e a gente vai fazer uma ponte com a epigenética. E aí por isso que é importante a gente ter conteúdo, ter conceitos. Porque, por exemplo, se a gente tá aqui num grande meeting, numa grande reunião, por exemplo, e aí nessa grande reunião a gente começa a falar de metilação, a gente começa a falar de cromatina, a gente começa a falar de proteínas histonas e você, nutri, ainda não entende tudo isso, vai ficar um pouco perdido lá na frente. Então não adianta entender de polimorfismos genéticos sem entender esse básico, porque é o básico que vai te proporcionar grandes saltos, né? Por isso que eu sempre bato na tecla. Embora tenhamos ali
a oportunidade de traduzir as informações de forma prática quando nós nos colocamos à disposição de estudar e entender os principais mecanismos que envolvem principalmente as minhas estratégias nutricionais, porque tudo que eu fizer com o meu paciente vai ter um impacto. Tudo que eu promover ali na vida do paciente vai ter algum impacto. E como eu falei para vocês, a gente não garante, a gente não tem ali o controle dessas informações, mas o conhecimento a gente pode ter. E isso acontece, gente, olha só esses dados, tá? Olha só que interessante, estudos com roedores mostram que 50% de restrição calórica, pensando ali na distribuição de macro e micronutrientes, distribuição calórica total, tá? 50% de restrição calórica é capaz de promover alterações metabólicas em 50 gerações desses roedores. 50 gerações. Tati, isso também acontece no ser humano? Não, gente, no ser humano não. Por quê? Porque a velocidade de multiplicar, a velocidade, né, de gerar novos descendentes é muito mais rápido em roedores, né? Tanto que você pega estudos, por exemplo, com essas modificações, com essas modulações, os pesquisadores eles vão entender primeiro em modelos in vitro, depois eles vão entender em modelos in vivo, para depois eles extrapolarem, se conseguirem, no ser humano. Então isso eu quero trazer como uma realidade para vocês também, pra gente, pra nossa atuação, tá bom? Então, olha só que interessante, você consegue observar um padrão de resposta mesmo que aquele indivíduo, né, que aquele ser vivo ali não tenha tido as mesmas experiências. Isso é muito maluco, né? Tem alguns estudos, por exemplo, eu me lembro que uma vez eu li um estudo que falava sobre as ratinhas, né, as fêmeas, elas eram colocadas num ambiente que exalavam um determinado odor, um odor bom. Mas aquele odor, a gente sabe, quem trabalhou com modelos animais na vida, né? Eu trabalhei por muito tempo, dentro da nutrigenômica, eu trabalhei por muito tempo com modelos animais. Porque nutrigenômica, gente, embora o conceito seja muito bacana, muito legal, a gente não tem como controlar. Então, o conhecimento da nutrigenômica é limitado. O conhecimento da nutrigenética é mais palpável. Embora tenhamos o objetivo de praticar a nutrigenômica, a gente pratica a nutrigenética, tá bom? Por quê? Porque os estudos em nutrigenética são muito mais robustos do que estudos com nutrigenômica, tá certo? Exatamente por essa dinâmica, a gente não consegue controlar, não consegue garantir, isso é muito importante também que todo nutricionista tenha em mente, tá bom? Isso é muito importante. Da mesma forma como é a epigenética. E aí, então, nesse estudo, o que os pesquisadores eles conseguiram identificar? Eles levavam essas fêmeas para esse ambiente, e nesse ambiente que por mais que tivesse ali um odor bacana, um odor ali, eu não me lembro se era de alguma fruta cítrica, mas um odor bacana, eles davam choquinhos nessas ratinhas. E aí, qual foi o estímulo? Toda vez que eu sinto esse cheiro, toda vez que eu tenho esse odor, eu tenho um mecanismo ali de dor. Eu tenho uma memória ali ruim, traumática. E aí isso foi interessante, por quê? Porque eles fizeram esse experimento com essas ratinhas, depois essas ratinhas ficaram prenhas, e aí quando eles foram colocar nesse mesmo ambiente a prole, ou seja, os descendentes que não levaram choque, que não tiveram contato prévio com esse odor, com esse cheiro, quando eles colocaram esses descendentes ali, eles ficaram todos eriçados, ficaram nervosos, ficaram com algumas modificações do tipo, esperando que alguma coisa ruim fosse acontecer, porque existem memórias, existem marcas epigenéticas, então essas marcas epigenéticas, elas são muito importantes. Traduzindo essas informações para os seres humanos, né? O que é importante também a gente pensar? No ser humano, o que acontece? A gente tem principalmente dois marcos importantes, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, lá na Holanda, a fome das batatas, em que as mulheres gestantes ficaram por um período durante a gestação com déficit de nutrientes, com déficit calórico, e isso representou alterações ao longo das gerações, então isso foi muito importante, então mecanismos que vão potencializar essas alterações a longo prazo, e essas alterações também foram vistas, por exemplo, lá na década de 70 em Bangladesh, quando a população
regional também teve uma redução do consumo de alimentos, teve uma redução do consumo de energia e isso também teve um impacto importante nos descendentes. E aí, por isso que a gente fala, olha, mecanismos epigenéticos podem acontecer de uma geração para outra para serem mais visíveis, né? Então você observa, por exemplo, as mães que tinham restrição calórica, as crianças nasceram baixo peso, mas com o passar do tempo, elas começaram a ganhar peso, tiveram ali uma melhora do ambiente em que elas estavam vivendo, tiveram um repertório alimentar melhorado, mais amplo, mas também tiveram mais gatilhos, mais mecanismos para que elas tivessem riscos metabólicos maiores. Então, isso é muito importante também da gente pensar. E muitas vezes quem trabalha com fertilidade vai ter que ter esse tipo de comunicação também com o seu paciente. Porque muitas vezes a gente está pensando no aqui e no agora, mas o aqui e o agora é exatamente o gatilho que vai representar muitas vezes uma modificação lá no futuro. O aqui e o agora pode representar uma informação muito importante lá no futuro. E muitas vezes a gente não está dando valor para o aqui e o agora. Oi, Leonardo, boa noite. E isso é muito importante também. Esse artigo, o que ele mostra, né? Ele mostra alguns estudos inclusive de corte, alguns estudos falando do cordão umbilical, achei muito bacana, muito bacana. Tem estudos, quer ver que tem um N até grande com cordão umbilical. E aí eu fiquei pensando, né, gente, que demais, né? Porque você avaliar o cordão umbilical, nesse cordão umbilical, alterações importantes no processo de metilação de genes que estão mais metilados ou menos metilados dessas crianças. E aí, ó, a gente tem estudos com mais de 2.000, quase 3.000, 2.861 crianças. Então, avaliando o cordão umbilical, mas é um estudo de Woss. O estudo de Woss não é um estudo de causalidade. O estudo de Woss é um estudo de associação. Vocês têm associações. Tati, o que significa ter uma associação? Significa que, ao passo que você tem um conjunto de informações genéticas, esse conjunto de informações pode estar associado a algum desfecho. No caso daqui do estudo, com o peso ao nascer. Então, quanto mais metilados alguns genes estavam, alterações no peso da criança eram previstas. Mas isso por quê? Porque essa criança, no ambiente intrauterino, ela teve uma restrição alimentar, ela teve um excesso de nutrientes, então existiu ali modificações que foram modificações importantes. Por isso que no ambiente intrauterino, qualquer modificação pode promover impacto de curto, médio e longo prazo. Nesse caso, curto prazo, porque a gente está falando de 9 meses, mas ali a representação do peso ao nascer. Mas a gente pode pensar, 9 meses, peso ao nascer e repercussões pós-natais a longo prazo, inclusive, incluindo a vida adulta. Então, isso é muito importante. E a gente não tem como garantir que esse paciente que viveu por uma experiência como essa possa ter resultados mais facilitados no futuro, mas conhecer o perfil genético dele já nos mostra pelo menos uma estratégia de como atuar com ele. Vai nos mostrar estratégias de como, de fato, observar aquela informação e ser mais direta naquela informação, ter mais assertividade naquelas estratégias. Então, é exatamente isso que a epigenética ela nos traz e os estudos também nos traz. Uma crítica muito interessante desses estudos, e aí a Carol, que está aqui na live também, que estuda mais esses mecanismos epigenéticos no mestrado, ela também pode falar. Mas uma crítica que o estudo traz, por exemplo, vários estudos, eles estão avaliando células mononucleares. Células mononucleares têm um perfil de expressão gênica. Quando você está avaliando, por exemplo, um risco cardiometabólico, é importante que você também observe como estão essas alterações em outros tecidos. Então, uma crítica que ele faz tem que avaliar no tecido adiposo, tem que avaliar no fígado, tem que avaliar no pâncreas. E aí vem a outra pergunta, Tati, como eu vou avaliar? Como eu vou conseguir avaliar? Então, fica uma utopia, porque você de fato não vai conseguir avaliar no modelo de ser humano, vai ficar muito difícil, porque é a mesma coisa, gente, esses biomarcadores, eles são
eles são expressos em vários tecidos, mas no sangue, por exemplo, quando a gente faz ali o isolamento dessas células mononucleares, a gente pode observar o perfil de metilação, mas a gente não sabe dizer de onde está vindo, qual o tecido que eu estou modulando, como eu estou realizando. Então, isso é muito importante, você está falando do todo e não de um tecido específico. Então, não adianta eu falar assim, olha, você vai consumir ácido ascórbico para modular tal tecido. É muito forte essa informação. A não ser que eu tenha, de fato, de repente, um ácido ascórbico que é ali marcado, e aí você tem a evidência de que aquele ácido ascórbico está naquele tecido X, proporcionando resultado XYZ, a não ser que você tenha esse tipo de dimensão. Caso contrário, foi o que eu falei para vocês, a gente vai conseguir sempre modulação de expressão dos nossos genes. E esses mecanismos, eles vão acontecer de curto, médio e longo prazo. Por isso que eles são importantes e por isso que o padrão alimentar é muito importante. Uma vez que o indivíduo ele não tem um padrão alimentar adequado, isso também importa. Porque há quanto tempo ele está nesse padrão alimentar que não é tão adequado, né? Um padrão alimentar ocidental, por exemplo. Há quanto tempo esse indivíduo está num padrão alimentar, numa dieta do Mediterrâneo, por exemplo? Então, isso é muito importante. Essas regiões, né, onde a gente tem um perfil de metilação acontecendo, ó, a Carol colocou aqui, ó. Sim, vários autores falam da diferença de expressão a nível celular e a nível tecidual. Exatamente. Então, você consegue observar que existem, sim, gaps, né? Existem lacunas que são importantes nesse nosso conhecimento. E essas lacunas que são importantes, gente, claro, a gente vai sempre pensar em modular de forma positiva a expressão desses genes, correto? Maravilha. Mas por isso que eu sempre bato na tecla aqui para vocês. Gente, cuidado, às vezes na hora que a gente vai falar para o paciente de uma forma mais simples, a gente vai falar assim, você vai silenciar o gene tomando suco de melancia. Não tenho como garantir. Não tenho como garantir nada para esse paciente. Você pode falar, você vai modular a expressão, você vai contribuir para melhorar tal perfil, você vai contribuir com antioxidantes, você vai contribuir, sabe? Você pode falar dessa maneira, mas falar que vai silenciar é muito forte, muito forte. É a mesma coisa eu falar assim, olha, olhando aqui para o seu perfil, você tem 5 anos de vida. Não tem como falar, sei lá, a pessoa cai e morre em 3 minutos e, tipo, não tem como falar, entendeu? Então, cuidado com essas informações que vocês falam. Cuidado, que eu já vi muitos profissionais bons falando de silenciamento, falando de silenciar. E isso acontece, claro, faz parte da epigenética, mas a gente não consegue garantir, muito menos controlar, tá bom? Então, isso é bem importante também. O que os autores, eles colocam também, né? Colocam bastante a respeito, olha só que dado interessante, esse dado aqui eu não conhecia. Quando aconteceu a fome holandesa, quando aconteceu aquela fome das batatas, né, que aconteceu lá no final da Segunda Guerra Mundial, depois de 6 décadas, tá? 60 anos, eles ainda observaram um padrão de metilação alterado nos genes da interleucina 10, da leptina, do ABCA1, do INSIG. Então, ou seja, genes que deveriam ter um perfil ali de metilação X nivelado, eles estavam ou hipermetilados, nesse caso foi uma hipermetilação, e outros estavam hipometilados. Ou seja, você tem ali mecanismos que vão fazer uma correpressão e mecanismos que vão fazer uma coativação. Correpressão é quando a gente reprime a expressão. Coativação é quando a gente aumenta a expressão. Por isso que aumentar ou reduzir a expressão depende muito. Por isso que metilar depende muito. Se eu falar assim para vocês, vamos metilar genes que estão associados à reparação tecidual, a reparação do DNA, que colabora também para controle do perfil de carcinogênese. Se eu metilar esses genes, isso é muito bom. Por quê? Porque eu estou favorecendo, por exemplo, uma redução da expressão desses genes. Se eu falar para vocês, não, gente, a gente não vai metilar,
a gente vai desmetilar, né? O que isso acontece? Se isso acontece, se eu favorecer oncogenes para fazer esse perfil ao contrário, eu posso favorecer, inclusive, o quê? Uma não reparação tecidual, uma não reparação do DNA, e isso pode favorecer mecanismos de carcinogênese. Então, é muito importante, quando a gente fala principalmente desse perfil, né, de câncer, a gente consegue identificar muitas informações nesse sentido da metilação. O excesso de metilação é prejudicial, assim como a diminuição dessa metilação. A gente tem que garantir o consumo adequado de nutrientes para que a gente tenha o mínimo do mínimo ali de equilíbrio nessa dinâmica. E não somente o DNA metila, né? A gente também tem as proteínas histonas que fazem metilação também, que recebem esse grupo metil. E aí é que tá a grande sacada de tudo isso. Porque se essas proteínas histonas, se esse DNA metila, então eu posso pensar que uma adequação desses nutrientes pode colaborar com o equilíbrio da expressão dos meus genes. Posso pensar, Tati? Posso pensar sim. E aí a gente entra num outro cenário. Por quê? Dependendo do perfil genético que você tem de fábrica, você vai precisar hora de nutrientes metilados, hora de nutrientes não metilados. E isso vai favorecer a sua resposta. Isso vai favorecer o quê? O equilíbrio desses mecanismos, tá? Isso vai ser muito importante. Então, se eu tiver um equilíbrio desse mecanismo, se eu tiver uma adequação desse mecanismo, eu posso ali prospectar um sinal promissor nesse sentido. Eu não posso garantir. Todos os estudos são muito prudentes, são muito criteriosos, gente. Todos os estudos são muito criteriosos, tá? Por que ainda a gente não tem, por exemplo, marcadores? Claro, a gente tem o metiloma para avaliar, né? Mas em condições muito específicas, o metiloma ele serve. E por que a gente não tem isso de algo muito rotineiro? Exatamente pelo perfil de controle, exatamente por essa dinâmica. Às vezes o paciente ele tá hipermetilado de manhã e hipometilado mais à noite em algumas regiões. Então, eu vou falar o que para ele, né? Eu vou falar que ele tem que, né, vai ter sempre um padrão. Você só pode fazer uma coleta, por exemplo, em um determinado horário, depois de ter feito XYZ estratégias. Então, tudo isso é muito importante, a gente está evoluindo enquanto ciência. Se me perguntarem algum dia, né, se me perguntassem, mas Tati, de todos esses mecanismos epigenéticos, né, o que você considera como sendo um mecanismo muito promissor, né, de todos os mecanismos? A gente já está vendo aí o avanço da metabolômica. A metabolômica não deixa de ser um perfil epigenético, né? Por quê? Porque você vai ter produção de metabólitos, síntese de metabólitos que vão realmente ser originados a partir do seu perfil genético, a partir da interação com o meio ambiente, sobretudo com a alimentação. Só que de todos esses perfis epigenéticos que nós temos, né? Então a gente avalia principalmente, são 3 mecanismos. Metilação do DNA, alterações de proteínas histonas e atuação dos microRNAs, eu acredito muito nos microRNAs como biomarcadores, tá? Muito, muito mesmo. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês acham mesmo que esse mundo que a gente tá vivendo, né, há 2 anos praticamente, quase, né, 2 anos, né, de pandemia, vocês acham mesmo que isso não promoveu na gente alterações epigenéticas? E vocês acham mesmo que isso não promoveu alterações epigenéticas no ambiente intrauterino? Claro que sim, eu tenho certeza que sim. Como a gente vai saber disso? Como a gente vai controlar isso? Se não teve alguém, um grupo de pesquisador que foi lá e evidenciou essas informações antes, durante e depois, vai ficar muito difícil. Mas com certeza a gente tem, porque a gente tem estudos também falando, por exemplo, de desastres, né? Como, por exemplo, aquele desastre das Torres Gêmeas, então, em 2001, né? E do 11 de setembro. Então, mulheres gestantes que estavam ali, que sofreram abalos, né? Perdas importantes, uma pressão psicológica muito importante. Você tem outros e outros estudos falando a respeito disso. Nesse ambiente intrauterino existem modificações importantes e essas modificações também são responsáveis por fazer o quê? Por fazer aumentar risco, por exemplo, de esquizofrenia, risco para depressão, né? Então, olha só que importante a gente também identificar
De repente, como foi essa experiência da gestação? Como foi essa experiência? O que aconteceu? Então, provavelmente, as mulheres gestantes que passaram por vários transtornos, às vezes, não sei, perderam pessoas queridas, enfim, que passaram por tudo isso, a gente vai ter que ter mais atenção para os cuidados, sim, dessa mulher e também, e principalmente dessa descendência, porque a gente não sabe o que espera a gente aí. A gente não sabe. E isso pode sim ter alguma correlação? Claro que pode. De repente a gente pode ter uma geração que sofre mais de depressão. De repente a gente pode ter uma geração que sofre mais de ansiedade, de gatilhos importantes, tá? E eu tô falando isso por quê? Porque as evidências elas mostram que essas informações, essas alterações proporcionam condições de curto, médio e longo prazo. Pode ser que não aconteça? Também pode, mas pode ser que aconteça também. E a gente, como profissional da saúde, nós como profissionais, nós precisamos também observar tudo isso que está acontecendo. Um profissional que se destaca, um profissional que entende aquela situação, rapidamente pensa numa solução. Claro que não tem um composto bioativo, não tem um nutracêutico, não tem uma dieta específica, né? Que vai falar como vai modular. Mas eu sei que se existe gatilho, eu tenho nutrientes que podem também ajudar nessa comunicação de neurotransmissores. Eu já posso fazer correlação com o perfil nutrigenético. Poxa, o paciente, por exemplo, eu fui fazer o aconselhamento nessa semana de uma paciente e ela falou, olha, Tati, quando eu vi o meu exame, eu já vi, na minha família tem muitos casos de depressão e eu já vi que tem muita alteração aqui no meu exame, porque também era uma paciente da área da saúde. E aí, realmente, tem essas alterações, mas ter essas alterações com certeza vai ter o desfecho? Não. O importante é conhecer. O conhecimento, ele é libertador à medida em que a gente aplica esse conhecimento. Se eu conhecer e não aplicar, não adianta de nada conhecer. É só mais uma informação, né? E que vai gerar aí essa obesidade de informações que a gente tem. Pessoal, coloquem aqui pra mim se tá fazendo sentido isso que eu tô falando com vocês. E eu quero saber se tá fazendo sentido, porque eu li tanta coisa, e eu queria só realmente compartilhar com vocês, né? Compartilhar. Olha só, a Sociedade de Psiquiatria fala que as doenças psiquiátricas vão ultrapassar as cardio, né? A gente tinha uma estatística do câncer, né? Da oncologia, mas eu também tô bem, assim, tô bem de acordo com essas notícias aí, infelizmente, porque a gente pega realmente uma parcela da população, né, que chega muito ansiosa, que chega muito deprimida, que precisa disso para ontem, daquilo para antes de ontem, então realmente isso é bem importante. Oi, Fio, boa noite, seja bem-vindo. Então, realmente isso é bem importante. Bom, então, o que a gente tem que considerar quando a gente fala de epigenética e obesidade, ou epigenética e doenças crônicas? A gente tem que considerar os mecanismos que estão envolvidos, tá? Eu citei hoje para vocês e falei bastante do processo de metilação. Mas esse processo de metilação, eu preciso conhecer, por exemplo, a via do 1-carbono. Quem é a via do carbono, Tati? É a via da homocisteína. Eu preciso conhecer quem participa. O ácido fólico participa, a B12 participa, a B6 participa. Olha que curioso, elas também, essas vitaminas também participam de sinalização de neurotransmissores, né? Isso é muito importante, gente. Participa da formação, muitas vezes, de neurotransmissores. São importantes para melhorar essa sinalização. Então, isso é muito relevante, né? Exatamente, Ana, exatamente. Existe sim uma previsão, infelizmente, né? Maravilha, maravilha. E aí, olha só, a gente consegue identificar, isso foi bem importante também, deficiência materna de folato está associado com mais inflamação, aumento de sinalização de interleucina, de TNF-alfa, de MCP1. MCP1 que é uma citocina, uma proteína quimiotática, que favorece a inflamação no tecido adiposo. Olha só que importante, né? Ah, mas nutricionista tem que conhecer isso? Claro que tem que conhecer. Por quê? Porque se eu sei que tem um polimorfismo na MCP1, eu sei que o que o meu paciente favorecer de hipertrofia desse tecido adiposo, ele inflama mais.
Se ele tem um polimorfismo em TNF-alfa, se ele tem uma alteração em interleucina 6, por exemplo, interleucina 1 beta, ele pode inflamar mais. Então, esse paciente, ele precisa, né? Ele precisa, sim, de uma intervenção com mais atenção do que um paciente, por exemplo, que não tem essas mesmas alterações, tá bom? E por isso que a gente fala assim, o contexto da obesidade não é o contexto estético, de aceitação de corpo, nada disso que eu tô falando aqui. Eu tô falando de saúde, tô falando de sinalização molecular, de algo que a gente não vê, mas a gente sabe também, tá? A gente sabe também. Ó, o Phil falou que a homocisteína dele tá 20, né? Então tem que olhar com carinho essa homocisteína, tem que olhar bastante para esse perfil de um carbono, hein, Phil? Tem que olhar bem para esse perfil de um carbono. Bom, e aí minha equipe colocou aqui, né, para falar um pouquinho do clube. Tudo isso que a gente comenta aqui, e pipeliners que ainda estão aqui na live também podem confirmar, a gente tem bastante nas nossas discussões, tanto nas mentorias, quanto nos aulões, né? Aí que aqui a gente não consegue compartilhar slides, mas todas essas informações a gente tem de uma forma compartilhada, a gente discute os casos e também no Clube da Cromatina a gente também discute. Tem lá aulas já gravadas para vocês, tem também conteúdo de discussão de artigos gravados também e a gente está com inscrições abertas para o clube. Tati, para quem que serve o clube? Para você que é profissional da área da saúde, que ainda não se tornou pipeliner, por exemplo, mas que deseja ser, né, pipeliner lá na frente, que deseja se atualizar, que deseja continuar estudando. Por quê? O que eu vejo, né? Muitas pessoas falam assim, Tati, eu me sinto muito sozinha, muito sozinho. Como que eu vou aplicar nutrição de precisão? Como que eu vou aplicar nutrigenética? Então vem para o clube. O clube é uma comunidade. Todo mundo estuda, todo mundo se dedica à prática. Você fala uma coisa, a gente tem outros profissionais que podem ter passado por essa experiência, podem trazer, podem compartilhar. E isso, gente, não tem preço, de verdade. Fora que a gente tem contato com diferentes níveis de profissionais, né? A gente tem ali desde estudantes de nutrição, principalmente de nutrição, mas a gente tem nutricionistas, a gente tem médicos, tem biomédicos, tem biólogos. Então, realmente é para você que quer se atualizar nesse tema de nutrição de precisão. Claro que a gente tem aulas principalmente nutrigenética, o foco é nutrigenética, mas a gente também tem aulas de intestino, saúde intestinal, a gente tem aulas de metabolômica também. Por quê? Porque é muito importante o profissional começar, sim, a se preparar. Cada vez mais esse paciente ele chega no consultório com muito mais conteúdo, com muito mais dúvidas. Às vezes, por exemplo, você tá ali, né, falando alguma coisa, aí ele tá lá no celular, mexendo no celular, vendo alguma coisa que você acabou de falar e ele tá comprovando se é verdade. Então, assim, né, eu acho que é muito importante a gente pensar nessa atualização porque é um investimento para nossa profissão. E se o nutricionista não abraçar essa realidade aí de atuação, outros profissionais vão abraçar. E vão abraçar também com muita excelência. Mas a gente sabe que a intervenção nutricional, a modulação da expressão dos nossos genes a partir dos alimentos, a partir dos compostos bioativos, é algo que nos compete, é algo do nutricionista. E isso é muito importante, muito relevante, né? Exatamente, Nazaré. É exatamente trazer essas discussões, né? Toda a mentoria, todos os alunos são muito aprendizados. Isso aí, tô preparando uma mega mentoria para amanhã, hein? Tudo bem. Boa noite, Ani! Boa noite, Pipeliner! A gente tá numa discussão aqui de Pipeliners, né? Muito bom tá com vocês, muito bom. Então, assim, pra gente resumir, então, esses estudos, vou falar pra vocês o que os estudos, né? O que eles apontaram aqui de conclusões, tá? Então, assim, foi um estudo feito por pesquisadores bem renomados da área, não foi feito por qualquer pesquisador, não, tá? E eles colocam que existem, sim, questões que merecem destaque, sobretudo estudos que falam dessa
dificuldade que a gente tem de acessar os tecidos, de acessar esses biomarcadores. Por que eu acho que no futuro os microRNAs, eles podem ser importantes? Porque a gente vai saber exatamente onde aquele microRNA ele foi formado. Onde? Porque assim, você avalia, por exemplo, se você, né, que não é comum, mas é possível, avaliar a interleucina 6 no exame bioquímico. De onde veio? Eu não sei. A gente não tem como saber. Proteína C reativa. Da onde veio essa proteína C reativa? Qual tecido que está expressando mais proteína C reativa? Qual tecido que está mais inflamado? A gente olha como um todo, não é verdade? Vocês vão olhar, a gente vai olhar aquela proteína C reativa e vai falar, proteína C reativa tá mais alta, tá associado com inflamação. Então, de repente, o paciente ele tem uma infecção urinária, tá com a proteína C reativa aumentada. De repente, esse paciente tá com câncer, tá com a proteína C reativa aumentada. Mas da onde está vindo aquela proteína C reativa? É isso que eu quero, sabe, trazer a discussão com vocês. Da onde? De onde está vindo essa proteína C reativa? Nós não temos como saber. E a ideia dos pesquisadores é que a gente tenha muito mais segurança, assertividade e precisão nesses biomarcadores. À medida em que a gente conhecer esses biomarcadores, à medida em que a gente conhecer as vias metabólicas, porque via metabólica a gente pode conhecer, né? Existem vários sites também que eu até passo eu ia falar para os cromatinos, para os pipeliners, né? Eu fico inventando aqui, gente, olha, minha cabeça ela vai a mil, eu tenho várias ideias, o dia todo cheio de ideias, né? Ontem já liberei várias ideias aqui pros pipeliners, e eu tô pensando em chamar o pessoal do clube de cromatinos, né? E ver se vocês gostam, fazer uma eleição, vamos fazer uma votação aqui, cromatinos, pessoal do clube, porque a gente tem profissionais que são só do clube, né? E eu quero também honrá-los e apelidá-los de forma carinhosa, assim como a gente fez com os pipelines. Eu queria chamar de algum nome. Se vocês gostam de cromatinos, ficou bom esse nome? Depois vocês me falem também. Bom, então é muito importante que a gente tenha realmente essa noção de que, ao passo que a gente trabalhar com uma nutrição mais personalizada, mais de precisão, mais assertiva, se esses biomarcadores eles não forem apontados à medida em que a gente tem ali, por exemplo, o tecido, o órgão que eles estão sendo expressos, se eu não tiver esse conhecimento, eu sempre vou olhar de forma sistêmica, de forma metabólica. Por isso que as doenças metabólicas, elas ganham destaque, porque eu vou modular tudo. E na tentativa de modular tudo, eu posso não entender de fato o que está acontecendo. Por isso que estudar o ser humano, gente, é muito desafiador. Muito desafiador. E eles colocam a necessidade de estudos longitudinais, a necessidade de trials, a necessidade de um padrão. Por exemplo, a gente não tem condição de fazer um trial na consulta, né? Ali, falando com o paciente, olha, você chegou hoje aqui, mas na verdade a minha intenção com você é fazer tipo um estudo longitudinal. Então você vai ter que ficar comigo pelo menos uns 10 anos, você vai ter que se comprometer, assina esse termo de compromisso aqui, 10 anos comigo. A gente não tem como fazer isso, né? Mas, o que a gente tem como fazer? Orientar esse paciente a ter padrão alimentar. Orientar esse paciente a ter adesão. E a gente só tem padrão e adesão quando nós conseguimos colocar essas informações como rotina na vida dos pacientes. Para colocar como rotina, a gente precisa fazer o quê? Convencer. Convencer não é algo ruim. Convencer é mostrar os benefícios de ter aquela atitude todos os dias, de ter minimamente uma consistência, de ter ali, sabe, não importa se ele vai comer, por exemplo, às vezes o paciente fala assim, ai, tá de comer um brigadeiro, e agora, ó céus, ó vida, gente, pelo amor de Deus, eu falo assim, mas e os compostos bioativos das hortaliças? Ah, eu consumi. E os compostos bioativos das frutas? Consumi. E a sua suplementação? Consumi. Então tá ótimo. Então tá tudo bem. Não vai ser algo pontual que vai modificar tudo. É isso que eu quero que vocês entendam. A não ser que seja, sei lá, um brigadeiro radioativo, né? Aí tudo bem. Mas é muito difícil acontecer. Agora, se tem ali um consumo de um alimento que toda semana ele tá ali, então isso já virou um padrão, né? Não é algo assim de vez em quando. Mas toda semana ele tá ali, então
consumo de um embutido. Toda semana ele tá ali, aquele embutido tá ali toda semana, e esse paciente ele tem alterações no perfil de detoxificação, esse paciente ele pode ter alterações nas proteínas que fazem reparação do DNA, então eu tenho mais riscos. E é importante sinalizar isso para o paciente. Por isso que eu falo, o conhecimento ele vai libertar esse paciente para fazer as escolhas dele. Você pode orientar esse paciente, olha, não é interessante esse consumo desse embutido com tanta frequência por causa disso. E ok, vai depender dele se ele vai aderir ou não. Mas você falou. E você tem o exame genético para comprovar. Você só não vai ter a epigenética dele para falar, porque a gente ainda não tem esses exames disponíveis para avaliar, olha, você comeu esse brigadeiro radioativo. Coloquei como exemplo, tá? E aí aconteceu isso no seu perfil, no seu DNA. Mas se a gente pegar, por exemplo, estudos que fazem intervenções agudas, a gente consegue identificar também informações bem interessantes nesses estudos. Uma refeição pode ser o suficiente para a gente ter, por exemplo, modificações de expressão dos nossos genes, né? Mas aí os estudos, eles estão ali. Pegar os pacientes, avaliar os pacientes durante um período, 4 horas ali, pegar os pacientes em jejum, administrar uma refeição padrão para esses pacientes, e aí foram avaliando o perfil de sangue durante meia hora depois da refeição, 1 hora, 1h30, 2 horas e assim por diante. Mas é um ambiente controlado, vai fazer isso na prática. Não tem como, né? É um ambiente controlado. Mas nesse ambiente controlado, os estudos já são bem promissores, mostrando o seguinte, olha, nesse ambiente controlado, o paciente ele tem oscilação desse perfil, mas quando eu acrescento um composto bioativo, aquela resposta exacerbada, ela começa a ser atenuada. Então, será que é o composto bioativo? É também. Por quê? Porque existem modificações no nosso DNA que a gente chama de modificações pós-traducionais. E essas modificações pós-traducionais também são importantes porque compostos bioativos podem ajudar nessa modulação. Por isso que a gente fala expressão gênica. Expressão dos nossos genes não quer dizer muita coisa. Expressão dos nossos genes só quer dizer que você está aumentando a expressão ou diminuindo a expressão. Mas o que vai realmente mostrar pra gente que está sendo produzido, que está sendo sintetizado, vai ser a metabolômica, vai ser a proteômica, a lipidômica, por exemplo, que não deixa de estar ali dentro da metabolômica. Por isso que eu falo para vocês, falar de expressão é falar de algo que a gente não controla. Agora, quando você observa um metabólito, quando você observa um microRNA, uau! Você tem muito mais chance de entender aquele mecanismo, porque passou por tudo e ainda expressou. Imagina só o microRNA, gente. A gente pode ter uma live sobre isso também. MicroRNA que precisa, né? Eles precisam estar encapsulados, eles estão lá nos exossomos. Por quê? Porque passa por todo o trato gastrointestinal, então eles precisam sobreviver. Como que eles chegam no tecido, ou como que eles chegam no sangue, como que eles chegam na saliva, porque eles sobreviveram. Sobreviveram às enzimas digestivas, sobreviveram às enzimas pancreáticas, suco pancreático, tudo ali na hora da digestão, e aí então, mesmo assim, né, o ácido clorídrico, e mesmo assim eles sobreviveram. Olha só, não é demais? Porque você pode pensar, mas eu tô consumindo isso daqui, eu vou aumentar a microRNA, mas será que aumentar é o suficiente? Porque eles podem morrer no estômago. Então, pra mim, não é o suficiente aumentar. Eu posso aumentar, mas eu quero saber, será que eles vão sobreviver? Será que eles vão ter o efeito que eles estão falando, o efeito protetor, o efeito que eles estão observando nesse estudo? Então, é exatamente esse é o gargalo. Esse é o gargalo realmente quando a gente pensa em alterações epigenéticas. É você identificar essas informações do ponto de vista clínico, do ponto de vista aplicado. E, por enquanto, o que a gente tem de mais aplicação? O teste de nutrigenética. Se você conseguir associar o teste de nutrigenética com os metabólitos, com a avaliação dos metabólitos, que ainda é novo, tá, gente? Não dá pra gente avaliar em todas as condições. Porque por mais que eu avalie, eu sempre penso assim, olha como eu penso com os pacientes. Tati, eu quero fazer aquele exame que avalia o risco para ter uma doença rara. Eu falo assim, você pode até avaliar, mas do ponto de vista nutricional eu não tenho como te ajudar. Porque você olhar para uma informação rara, o que eu vou fazer? Vou pedir para você comer mais uva? Vou pedir para você comer mais morango? Vou pedir para você diminuir o carboidrato? Eu não tenho muito o que fazer.
Então, eu preciso ter uma informação que o paciente utilize. O paciente, ele precisa utilizar. E a gente vai ter estudos que mostram cada vez mais essa utilização na prática clínica. Nos estudos da academia, da área acadêmica, eles têm que publicar, porque isso nos ajuda, inclusive, a extrair o melhor, o suprassumo para nossa prática clínica. Então, a gente faz a tradução dessas informações. Agora, se eu não tiver como ajudar meu paciente do ponto de vista nutricional, não tenho por que eu saber dessa informação agora. Não tem porquê. Por que, Tati? Porque isso pode causar frustração no paciente. Ele vai falar assim, eu investi nesse exame e você está me dizendo que você não consegue utilizar essa informação porque não tem evidência científica. Por isso, cuidado com estudos que avaliam meio mundo de informação. Porque meio mundo de informação ainda não tem evidência. Às vezes você pega um estudo, né, um exame menorzinho, mas que tem evidência. É isso que importa, gente, é ter evidência. Ter aplicação. Não avaliar um monte que não tem, mas avaliar um pouco que tem. Porque o pouco, somado a todas as suas intervenções, se torna algo grande. Agora, o muito, somado a todos os seus esforços, pode causar mais confusão no paciente. Tá bom? Maravilha! Espero que tenha feito bastante aí sentido pra vocês. Eu vi algumas perguntas aqui. Ó, o Daniel tá por aqui. Deixa eu ver. Tem muita coisa a ver com homocisteína, né? Todo o perfil ali do carbono tem a ver com homocisteína, né? E tudo isso a gente se aprofunda também mais no clube, né? A gente se aprofunda cada vez mais, gente. Algo que é muito importante. Eu gosto muito de pensar nisso, tá? Eu tenho ideias. Mas na hora que eu vou aplicar essas ideias, os alunos, eles vêm com outras questões, outras perguntas. Então, sempre faço conteúdo baseado nas informações dos alunos, baseado nas informações dos cromatinos e dos pipeliners, tá bom? Então, isso pra mim é muito importante, é um valor muito importante. Por quê? Porque se você tem dúvidas, você vai tirar essas dúvidas, mas é muito importante ter uma discussão a respeito disso, porque a sua dúvida de hoje pode ser a dúvida do outro amanhã, e mesmo que não seja a dúvida do outro amanhã, isso é muito importante porque já fica ali gravado, porque já tem ali um histórico, sabe? Desses argumentos, eu acho isso bastante importante. Que ótimo, Daniel, que ótimo. Não tem problema, vai ficar gravado aqui, tá bom, gente? Vai ficar tudo gravado aqui. Eu precisei antecipar um pouquinho hoje, mas ó, as nossas lives de quinta, elas acontecem às 21 horas, tá bom? E as lives de terça-feira em Spanish, tá? As lives de terça-feira em espanhol, elas acontecem às 19 horas. Então, tô fazendo às 19 e às 21. 19 às terças, em espanhol, e às quintas às 21, português, nosso conteúdo aqui. Mas, nessas duas quintas, nessa semana e na semana que vem, a gente vai ter que fazer às 18, porque eu tenho aula de pós-graduação agora, tá certo? Pessoal, muito boa noite, Eduardo, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês, muito bom mesmo. Então, olha, se vocês têm interesse em se manter atualizados nesse conteúdo, clica lá no link da minha bio, procurem um pouquinho mais informações sobre o Clube da Cromatina. Semana que vem a gente já tem aulão, já tem muita coisa boa, tô preparando muita coisa boa pra vocês. A gente tá preparando um evento científico pra vocês, tá bom? Então, nossa, eu não posso falar. Eu não posso falar ainda, mas tem muita coisa boa, gente, de verdade. Vai ter muitas vantagens para vocês entrarem no clube. Muitas vantagens, sério, de verdade. Então entrem lá, façam a inscrição de vocês. Depois vocês vão, né, vocês conseguem ver todo o conteúdo lá na página, tem tudo certinho. Dúvidas, me mandem no direct. Eu respondo, minha equipe responde. Então nós estamos aqui também para direcionar vocês, porque tem muita gente que queria ser pipeliner, não conseguiu entrar, é a oportunidade de entrar no clube, fazer parte dessa grande comunidade de profissionais dedicados ao estudo, não fala, Lu, dedicados ao estudo da nutrição de precisão, sobretudo da nutrigenética, que é onde a gente tem mais evidência científica, onde a gente mais consegue atuar na prática clínica. Dá um spoiler. Não posso. Mas, ó, vocês vão ter muitas vantagens de entrar no clube.
de verdade, vão poder utilizar esse passaporte. Pensa que é um passaporte, tá? O clube vai ser um passaporte para vocês, para se manterem atualizados. Ó, o fio não pode ser pipe, mas pode ser cromatino. Ai, gente, acabei de inventar esse cromatino. Mas eu acho que vocês gostaram, né? Vamos deixar assim, pipeliners e cromatinos, né? Por quê? Porque é uma maneira de se manter atualizados, tá bom? Uma maneira de ter os aulões. Vocês vão ter os aulões. A única coisa, qual que é a diferença maior? São as mentorias, tá bom? Rosane, tem um link na minha bio, que tem lá o Clube da Cromatina. Assim que acabar a live, entra lá na minha bio, tem o clube. E aí vocês podem entrar e saber mais informações. Aí vocês serão redirecionados para uma página onde tem todo o conteúdo programado. Mas, ó, gente, sério mesmo. Quarta-feira agora a gente já tem um super aulão com um médico mega conceituado. E todo mundo, toda a comunidade, pipeliners e cromatinos vão participar desse aulão, de todos os aulões, tá bom? Então isso é muito importante. Os pipeliners, para vocês terem uma ideia, as turmas que estão acabando, eles estão formando para ser cromatinos também. Então eles estão continuando, fazendo ali o ensino de continuidade mesmo, sabe? A educação contínua, atualização, porque é uma atualização, tá bom? Uma atualização. Com artigos, com discussões de casos, com também conteúdos variados. Isso é muito importante para que a gente possa fomentar cada vez mais a nossa nutrição de precisão. E, claro, que fazendo parte dessa grande comunidade, vocês também têm... É o passaporte para muitas oportunidades. Esperem, porque eu tô, assim, preparando muitas oportunidades. Mês que vem a gente tem evento científico. Então, guardem... Ó, só guardem na agenda. Dia 28/8, cromatinos e pipeliners... Convocação geral de cromatinos e pipeliners para um evento, dia todo, um evento científico, tá bom? E aí, quem já tiver no clube, tem passaporte garantido. Quem não tiver, não tem passaporte garantido. Então, tem muitas vantagens, gente, de verdade. Muitas vantagens. E é claro que é só participar da nossa comunidade, tá? A comunidade, por enquanto, está com vagas abertas, mas a gente não sabe até quando, porque eu prezo muito pela qualidade da minha entrega. Prezo muito por acompanhar os alunos e eu não consigo acompanhar todos os alunos de uma forma, se tiver muitos alunos. Então, eu preciso de ter um número menor de alunos para poder acompanhar. Então, não tem muitas vagas para o clube não, tá bom? Não tem muitas vagas. Mas elas estão abertas ainda, tá bom? Então, aproveitem. Dúvidas, sério mesmo. Tati, tô com dificuldade nisso. Mandem para mim. Nossa equipe tá totalmente disponível. A gente, sabe, tem lá o nosso Telegram, quem tá no Telegram, quem tá no WhatsApp ainda, nas listas. Quem pode me mandar também no direct. Então, aproveitem, é uma grande oportunidade. E o que eu tô falando para vocês é muito real. Quem não se preparar agora vai chorar amanhã, tá? Quem não se preparar agora vai ser aquele profissional que vai correr atrás do prejuízo amanhã. E tem muitos que vão correr atrás amanhã, então se a gente já está se preparando, a gente já é diferenciado, a gente já saiu na frente. E não por concorrência, mas por nós, para entrega de qualidade, de excelência para os nossos pacientes, tá certo? Maravilha! Pessoal, beijo grande para vocês. Dúvidas me mandem no direct. Tá ali o link para vocês acessarem na minha bio. O clube tá aberto, as inscrições estão abertas, aproveitem. É o momento de se atualizar, é o momento de vocês realmente terem contato com os pipeliners e também ter conteúdo atualizado em nutrição de precisão, principalmente nutrigenética, tá bom? Então, um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus, um ótimo fim de semana. Beijos e até terça-feira, live em espanhol às 19 horas.